Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Há uma coisa que eu acho muito engraçado, que é quanto mais eu falo sobre o assunto, mais parece que as pessoas me questionam sobre aquele assunto. Passo a explicar. Eu, durante os últimos tempos, a partir do momento que eu comecei a falar sobre o propósito e sobre viver com propósito, as pessoas perguntam muito sobre clareza. Petra, eu não tenho clareza sobre qual é o meu propósito, então por isso é que eu não consigo colocar as coisas em prática. Petra, eu não tenho clareza de quem eu sou e por isso é que eu não consigo andar. Petra, eu não tenho clareza daquilo que eu realmente quero fazer, então sinto-me estagnado. E eu quero desmistificar aqui desde já que isto é um mito, de que tu precisas de clareza sobre o que é que tu queres fazer, sobre quem tu és, sobre quais são os próximos passos, sobre o caminho todo. Tu não precisas ter clareza. Muito mais importante do que clareza é tu colocar-te em movimento, em direção àquilo que tu já sabes que tu queres fazer. Eu vou desmistificar isto e vou explicar um bocadinho o que é que tu podes fazer, tu que chegaste aqui a este vídeo e que tu és uma destas pessoas que diz eu não tenho 100% de clareza de quem eu sou, daquilo que eu quero fazer, de qual é o meu propósito, quais são os meus valores, não tenho clareza assim de nada e preciso de orientação, preciso de ajuda, senão não consigo sair do lugar. Podes ficar calmo, podes ficar calma, porque mesmo sem ter 100% de clareza, tu vais conseguir sair do lugar, ainda hoje. Há uma colega minha que eu gosto muito e que é muito especial, que ela costuma dizer que a vida acontece para quem se coloca em movimento. Não é para quem tem clareza 100% das coisas. E se tu já me ouviste até falar sobre este exemplo, vais-te lembrar que é a questão do carro. Eu já dei este exemplo, acho que nos stories, já dei este exemplo numa live, que é quando nós estamos num caminho e é assim de noite, a estrada está escura, tu tens as luzes do carro ligadas, e tu só consegues ver até um determinado ponto. Tu não consegues ver a estrada toda, tu não consegues ver o caminho todo, principalmente naquelas estradas que não são assim muito bem iluminadas. Então tu tens as luzes do carro que alcançam até um determinado ponto. E tu precisas de continuar a movimentar-te e continuar a caminhar para tu conseguires ver o resto da estrada. Tu não vais ver a estrada toda logo assim de caras, logo assim desde o início. Então, à medida que tu vais caminhando, o teu carro, as luzes, vão iluminando o resto do caminho. Assim é connosco. Nós às vezes não conseguimos ver o caminho todo, mas à medida que nós vamos caminhando, nós vamos tendo mais clareza sobre qual é a estrada que nós temos que continuar a prosseguir. Mesma coisa a analogia do GPS. Eu acho que vocês também já perceberam que eu gosto muito de usar analogias, porque às vezes ajudam-nos a perceber melhor as coisas. O GPS, quando tu sais do ponto A para o ponto B, ele vai-te dando as orientações ao longo do caminho. Tu sais, tu arrancas o carro, e aqui está outra coisa muito importante, que é que tu precisas de arrancar com o carro para ele te começar a dar as orientações. Tu arrancas com o carro e ele aí começa a dizer vira à direita, vira à esquerda, sai na primeira, sai na segunda, sai na terceira saída, volta para trás. Ou seja, só depois de tu colocares o carro em andamento é que o GPS te vai dar as orientações que tu tens que seguir. Ainda também há outra analogia que eu gosto, que é que imagina que tu estás assim num caminho cheio de nevoeiro e tu até sabes que lá atrás, ali daquele nevoeiro, até se calhar existem ali uns prédios, existe ali uma montanha. Mas tu da forma e do sítio onde tu estás agora, tu não consegues ver o que está por trás do nevoeiro. Mas à medida que tu começas a caminhar, começas a te aproximar do prédio, começas a te aproximar da montanha, tu começas a conseguir ver aquilo que tu não estavas a ver lá atrás. Alguma destas analogias fez sentido? Identificaste? Isto para te dizer o quê? Tu podes não ver as coisas hoje, tu podes não ter 100% de clareza hoje, mas tu até sabes que existe lá alguma coisa. Tu sabes que, apesar do teu carro neste momento, o teu carro, a tua vida, não é os teus olhos, só conseguirem enxergar até um determinado ponto, tu sabes que existe estrada para além daquilo, mas tu precisas te movimentar para ver o resto da estrada. Tu sabes neste momento de onde tu estás, que tu vais para um ponto B e que o GPS até te vai dar as orientações. Mas tu precisas de ligar o carro, arrancar o carro, para começar a perceber essas orientações, essas direções. Tu sabes que ali atrás daquele nevoeiro até existem prédios, até existe ali alguma montanha, existe ali alguma coisa que tu sabes que tu vais encontrar. Mas tu neste momento não consegues ver. Tu só vais conseguir ver se tu eventualmente começares a dar passos e começares a aproximar e as coisas vão começar a clarear. Eu até própria também já partilhei isto, acho que numa live que eu fiz ou era sobre zona de conforto, ou era sobre o propósito, que eu própria quando eu comecei a caminhar eu não sabia muito bem para onde é que eu estava a ir. Eu só sabia que existia ali alguma coisa eu ia encontrar. E ainda que eu não encontrasse aquilo que eu queria, o facto de eu caminhar e de eu encontrar até algo que se calhar não era aquilo que eu estava à espera, já me ajudar a ter mais clareza sobre qual é que é o caminho que eu não quero seguir, para onde é que eu não quero ir, o que é que eu não quero para mim.
Então, ainda que tu comeces a caminhar e comeces a colocar-te em movimento e não vais parar exatamente onde tu queres, tu vais estar mais perto daquilo que tu realmente queres, porque pelo menos vais saber o que é que não é para ti, o que é que tu não queres, qual é que é o caminho que tu não queres seguir. Isto para te dizer que eu não tinha clareza quando eu comecei, mas eu comecei-me a colocar em movimento. Às vezes via ali coisas atrás do nevoeiro, eu acreditava, ia, confiava, começava a caminhar. E também outra coisa eu digo-te, eu ainda não tenho 100% de clareza de qual é que é o futuro que eu quero para mim, né? Até porque há sempre coisas que nós não podemos controlar, mas eu tenho muito mais clareza, porque hoje eu consigo ter muito mais visão, consigo ter muito mais certeza daquilo que é para mim, daquilo que eu realmente quero e daquilo que eu não quero. Mas era impossível eu ter essa clareza se eu não tivesse começado a caminhar, se eu não tivesse confiado que ali, atrás daquela estrada que eu não conseguia ver, iria estar o caminho que eu realmente quero alcançar. Então tu, que ainda pensas que precisas de mais clareza, pega estas dicas que eu te vou dar agora, que vão-te ajudar, ajudaram-me a mim, tenho colocado em prática com pessoas com quem eu também trabalho, eu acredito que possam te ajudar a tu conseguires começar a caminhar, mesmo que ainda não vejas a estrada toda. A primeira dica que eu te dou é que tu te perguntes o que é que tu já sabes sobre ti. No início do meu caminho, no início do meu processo, lá está, vou repetir, eu não tinha muita clareza, mas eu já sabia alguma coisa daquilo que eu queria. Então, em vez de olhar para aquilo que eu não sabia, eu perguntava-me, ok, o que é que eu já sei do que é que eu quero? O que é que eu já sei do que é que eu não quero? O que é que eu já conheço sobre mim? Aqui muito autoconhecimento na prática. E se tu precisas também desenvolver esta parte do autoconhecimento, faz aí um rewind nos vídeos anteriores, que há um vídeo simplesmente a falar sobre autoconhecimento para que tu consigas aprofundar esta parte. Então, o que é que tu já sabes sobre os teus gostos? O que é que tu já sabes sobre os teus sonhos? O que é que tu já sabes sobre os teus objetivos? O que é que tu já sabes sobre os teus valores? Até porque os valores são assim a bússola do nosso caminho. Mais do que viver uma vida baseada em objetivos, é viver uma vida baseada nos meus valores. Então, o que é que tu já sabes sobre ti? O que é que tu já sabes que, tu sempre esta analogia também, que é, tu fechas os olhos e consegues assim vislumbrar o teu futuro. Até quem participou da minha Masterclass no início do ano de 2023 teve ali acesso a um exercício de visualização, que é basicamente tu fechares os olhos, colocares assim uma música que te inspire e tu imaginares como é que tu vês o teu futuro, nem que seja só neste ano, como é que tu te vês a chegar ao final deste ano. E às vezes nós usarmos estes exercícios que apelam mais ao nosso senso emocional e não tanto racional, ajudam-nos pelo menos a perceber um bocadinho do que é que vai aqui dentro e do que é que nós realmente queremos para nós. Então, se calhar, se eu te colocar agora um papel e uma caneta e dizer, olha, fulano de tal, escreve aí quais são os teus objetivos, se calhar tu vais começar a dizer, mas eu não sei quais são os meus objetivos. Não faz mal. Fecha os olhos. Põe uma musiquinha de fundo. Imagina. Como é que eu vejo o meu futuro daqui a um ano? Como é que eu vejo o meu futuro daqui a 5 anos? E deixa fluir. E depois de tu deixares fluir, aí tu escreves aquilo que te vem à cabeça. Pelo menos isso, tu já tens clareza um bocadinho mais daquilo que tu queres. Ainda que as coisas não estejam 100% certo, ok? Eu até gostava de alcançar isto. Eu sei que eu quero chegar aqui. Eu não sei como é que eu vou chegar lá. Eu não te perguntei como. Eu só te perguntei se tu consegues conhecer-te um bocadinho nesse sentido de saber pelo menos aquilo que tu queres para ti e para o teu futuro, sem ter muita certeza do como. Mas tenta fazer este exercício ou fazer-te estas perguntas. Quem é que eu sou? O que é que eu gosto? Quais são os meus valores? O que é que eu quero para o meu futuro? O que é que eu gostaria de viver no meu futuro? Quando tu te começas a fazer estas perguntas e a responder-te, se através da escrita, deixar a caneta fluir, fazer um brainstorming sobre estas questões, tu consegues começar a ter um pouco mais de clareza de quem é que tu és, ok? Porque a clareza ela não começa pelos objetivos, a clareza ela não começa pelo propósito, a clareza ela começa por quem tu és. Porque tudo acaba por estar firmado na tua essência, tudo acaba por estar firmado nos teus valores, tudo acaba por estar firmado na tua identidade. Então eu vejo muitas vezes também pessoas a quererem ter clareza do seu futuro e dos resultados e dos objetivos, mas nem sequer têm clareza de quem é que elas são. A pessoa que anda contigo 24 horas sobre 7, 365 dias por ano, que às vezes nós nem sabemos quem nós somos. Então o primeiro passo é aí, ok? Para tu conseguires ter mais clareza ao longo do teu caminho, pelo menos saberes, não é o que está aqui à frente das luzes do carro neste momento, ainda que não consigas ver a estrada toda, é tu teres clareza de quem é que tu és. E depois disto, é importante ter clareza de qual é que é o próximo passo. Até agora lembrei-me de um evento que teve o ano passado, da Dream Achieve, que eu tive a honra de participar, e que o nome do evento era, não é, próximo passo. Qual é que é o próximo passo? E nós às vezes estamos aqui em baixo, né? Queremos chegar ali acima
e queremos já ver todo o degrau, né? Todos os degraus e todas as curvas e contracurvas que existem. Isso não acontece. Tu precisas de dar o primeiro passo, precisas de subir o primeiro degrau, depois vais subir o segundo, depois vais subir o terceiro e à medida que tu vais subindo de degrau a degrau, o caminho vai se clareando, o próprio caminho vai se revelando à medida que tu vais caminhando. Então para de querer ver os degraus todos, para de querer ver as curvas e contracurvas, não. Eu só começo a avançar assim que eu tiver certeza de qual é o caminho que eu tenho que seguir. Isso não vai acontecer. Tu não precisas de saber todos os passos, tu não precisas de saber todos os tais ou mínimos de como é que vai ser, de como é que vai deixar de ser. Tu só precisas de dar o primeiro passo. E esse é o mais difícil. Que quando nós começamos a agir, quando nós começamos aqui neste processo de, ok, eu vou construir a vida que eu quero viver para mim, eu vou aqui trabalhar nas minhas inseguranças, eu vou aqui trabalhar nas ações que eu tenho que colocar em prática, eu vou aqui trabalhar nos meus objetivos. Quando tu começas esse processo, é muito difícil tu parares, porque tu começas a encarrilar e tu vais com o flow. E isto até mostra a importância de dar o primeiro passo, que é o mais difícil de todos, porque nós estamos ali estagnados, damos o primeiro passo, começamos a descongelar e as coisas começam a fluir. Então este é o mais difícil. E à medida que tu começas a dar, aí as coisas vão se começar a clarear. Foi o passo mais difícil para mim, mas foi o passo que eu dei e que nunca mais parei e que nem quero parar. Parece um vício bom, sabem? O vício de estar sempre a prosseguir, estar sempre em movimento, porque tu começas a perceber que quem se coloca em movimento, a vida realmente acontece, as coisas realmente acontecem. Então, isto para te dizer que tu não precisas de ver os degraus todos, não precisas de ver os passos todos. Qual é que é o passo que tu já sabes que tu tens que dar, porque esse está mesmo aí à tua frente. Esse degrau está mesmo aí à tua frente. Sobe esse. Quando subis esse, vais subir o outro. E por aí adiante. E com este passo aqui, já entro no seguinte, que é que tu vais te sentir muito inseguro e muito insegura quando tu des esse primeiro passo. É como se eu estivesse a entrar num mar gelado, ok? Eu pelo menos sou assim quando vou para a praia. Há pessoas que têm coragem e vão e mergulham mesmo a água tão gelada. Mas eu sou daquelas pessoas que colocam primeiro o pé, e depois vai colocando um bocadinho da perna, e depois vai entrando e coloca o resto da perna, e depois tem que se molhar assim com a água antes de mergulhar. Eu sou dessas, eu sou bem segura na água e na vida. Então, eu sei que eu tive que começar a colocar o dedo mindinho, e depois comecei a colocar a perna, e depois comecei a colocar o resto do corpo, até mergulhar e deixar fluir. Então, isto para te dizer que neste primeiro degrau que tu vais dar, entende também que além de que tu só tens que saber qual é o próximo passo que tu deves dar, tu também não precisas de mergulhar logo de cabeça. Porque esta questão das inseguranças, elas mexem muito connosco, ok? Pode ser até perigoso eu mergulhar sem me sentir segura, ir de cabeça, isso até pode ser assim um choque para mim. Mas se eu começar a habituar-me a sair da minha zona de conforto, isso torna-se um hábito, ok? Hoje em dia eu gosto de desafios, eu procuro por desafios, porque eu sei que é algo que me faz crescer. Então, antigamente, a pessoa que tinha que ter 100% de clareza para começar a fazer alguma coisa, a partir do momento que eu percebi que isso era um mito e que eu não precisava de clareza para me colocar em movimento e eu comecei-me a colocar em movimento, eu hoje sou assim, meio que procuro, né, os desafios, procuro colocar-me fora da minha zona de conforto, procuro fazer coisas novas, porque eu sei que é esse movimento que me vai fazer crescer. Então, antigamente, quem colocava só o dedo mindinho, hoje não vou com o corpo todo, mas já consigo colocar a perna, já consigo colocar de uma forma mais rápida, já consigo colocar metade do corpo e depois consigo mergulhar. Mas isso não teria acontecido se eu lá atrás não tivesse colocado o dedo mindinho. Então, tu não precisas de mergulhar, tu só precisas dar assim um passinho em direção fora da tua zona de conforto, ok? E tu depois vais conseguir encarrilar com isso ao longo do processo, porque mais uma vez as coisas acontecem para quem se coloca em movimento, então tu só precisas te movimentar e te colocar em movimento. E aqui também entro já com outro passo, que é anda com pessoas que se movimentam, porque às vezes tu estás parado, tu estás parada, à espera que apareça assim alguma coisa do céu para te dar toda a clareza do mundo, e tu queres te colocar em movimento e não consegues, mas também só estás com pessoas que não se colocam em movimento, só estás com pessoas que não fazem, só estás com pessoas que reclamam, só estás com pessoas que ficam à espera que as coisas aconteçam. Não. Procura intencionalmente e neste momento para aí um bocadinho e pensa mesmo que pessoa é que eu vejo que está à minha volta, que se calhar eu nem estou assim tão próxima, mas que eu gostava de me aproximar,
É uma pessoa que está em movimento, que constantemente coloca-se em situações fora da zona de conforto e consegue crescer, consegue desenvolver. Qual é que é aquela pessoa que eu vejo que está constantemente a evoluir, que está constantemente assim a ter resultados? E quando eu digo resultados, não é resultados simplesmente físicos, mas até resultados de desenvolvimento pessoal, para ser que aquela pessoa está a melhorar, aquela pessoa está a conseguir evoluir, dá para ver que a mentalidade dela está a crescer, está a desenvolver. Uma pessoa que está assim sempre em movimento, às vezes nem tem 100% de certeza, anda assim em passos de fé e as coisas acontecem. Quem é essa pessoa que tu vês que está em movimento? Quem é essa pessoa que tu até admiras por ela se colocar constantemente em movimento? Como é que tu te podias aproximar dessa pessoa? Um ambiente onde tu te podias enquadrar, seja um curso, uma formação, uma certificação, um grupo, alguma coisa. Um ambiente onde tu te podes colocar que são pessoas que estão em movimento. Isto não quer dizer que tu vais deixar de estar com as pessoas que tu tens no teu círculo de amizades, de família, que são pessoas que estão ali meio estagnadas porque não querem, se calhar estão numa frequência diferente da tua. Não sei se vocês também se lembram do vídeo que eu fiz aqui sobre aquela analogia do avião, que nem todas as pessoas têm que estar na mesma frequência que tu, nem na mesma vibe que tu, e está tudo bem. Mas se tu vês que tu estás estagnado, estás estagnada, porque estás aí à espera que apareça uma nuvem de clareza sobre a tua mente para tu fazeres alguma coisa, tens dificuldade em colocar-te em movimento, porque estás à espera de ter 100% de certeza das coisas acontecerem, aproxima-te de pessoas que se colocam em movimento. Aproxima-te de pessoas que tu vês que se calhar estão no próximo nível que tu queres estar. E tu vais ver que ao estar nesse ambientes realmente ajudam-nos a fazer coisas que nós ainda não fazemos, tu vais conseguir também colocar-te em movimento. Nem que seja simplesmente pela questão de que, pá, está a gente a fazer, eu também tenho que fazer alguma coisa. Nem que seja por isso, ok? Não é o ideal, mas nem que seja por isso. Está toda a gente a fazer alguma coisa, também tem que fazer. Só esse processo de vou fazer alguma coisa, tu já começas a fazer. Só precisas de sair de onde tu estás, só precisas de arrancar o carro. E às vezes é o ambiente onde tu estás que pode fazer ficar com o carro parado durante anos, ou que pode fazer tu ligares o carro assim, super rápido. E a última coisa que eu te quero dizer é que, independentemente de qual for o objetivo que tu tens aí na tua cabeça, que tu imaginaste no exercício que eu até te sugeri ali atrás, que se calhar te passou aí pela cabeça depois, eu gostava muito de realizar isto, eu gostava muito de fazer aquilo, gostava muito de ter assim um futuro assim, assado, independentemente de qual for, tu consegues realizar. Tu só precisas de visualizar isso na tua mente. Eu não estou a dizer que tu vais visualizar e vai acontecer, não é isso. Okay? Mas tu precisas de visualizar, ter isso à tua frente e todos os dias, de forma intencional, tu vais buscar dar algum passo em direção a isso. Ok? Isto aqui funciona muito bem com Vision Board, isto aqui funciona muito bem com post-its que tu podes ter. Vocês também já sabem que eu também sou assim viciada em post-its, tenho post-its para tudo e mais alguma coisa. Isto pode funcionar muito bem quando tu teres ali todos os dias uma lista dos teus objetivos e tu olhares para aquilo. Pode funcionar, ou seja, coisas que estão ali à tua volta que te ajudam a lembrar daquilo que tu queres. Ok? Ainda que tu não tenhas 100% de certeza do como, tu pelo menos tens clareza de o que é que tu queres, nem que seja só um bocadinho. E tu, tendo isso à tua frente, isso vai te impulsionar a tu todos os dias arrancares com o carro e fazeres o que tu tens para fazer. Isso vai te impulsionar todos os dias a tu, ainda que tu não vejas tudo o que estás no nevoeiro, a dar alguns passos para tu teres mais clareza sobre o que é que tu vais alcançar. Isso vai te ajudar todos os dias a colocar-te em movimento, mesmo sem ter 100% de certeza de como é que o caminho vai acontecer, de como é que o caminho vai fluir. E uma coisa que tu também podes ter a certeza que é que quando nós nos colocamos à disposição de fazer as coisas acontecer, as coisas efetivamente acontecem. Então, para te dizer que tu não precisas de clareza, ok? Tu só precisas de confiar naquilo que tu já sabes agora, naquilo que tu já tens agora, naquilo que tu já vês agora. E trabalha com isso. À medida que tu vais caminhando, o caminho vai-se clareando, ok? Se ficaste com alguma dúvida, alguma questão, algum comentário, alguma coisa que tu queiras partilhar, deixa aqui nos comentários, manda mensagem lá no Instagram e estou aqui para te ajudar no processo, se tu precisares de te colocar em movimento, porque intencionalmente nós temos que nos colocar em movimento pelo futuro e pela vida que nós queremos construir.